Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a cada ano são roubados ou furtados 200 mil celulares na cidade de São Paulo, o que equivale a 20% do total subtraído em todo o país. São Paulo e Grande São Paulo é o maior contingente populacional do país e é uma cidade que é uma cidade onde você tem a maior riqueza do país também concentrada. Então é natural que você vai ter pessoas com maior poder aquisitivo para comprar melhores celulares e você vai ter mais gente para ter celulares furtados e roubados. E é uma cidade onde as pessoas têm que se deslocar muito para poder trabalhar e então elas estão expostas ao crime. O criminoso hoje, ele tem um acesso ao celular e para ele é a grande questão que ele quer roubar, é o grande produto de interesse do criminoso. É a menina dos olhos do criminoso hoje, como já foi o tape no passado. A gente vai lembrar dos nossos pais com o tape puxando do carro e tudo mais, porque eles queriam roubar tape, mas hoje não é o celular. O celular, ele tem algumas funções no mundo do crime. A primeira delas é que o sujeito pode tentar acessar, e as facções criminosas já estão atentas a isso, porque você conseguir entrar no celular, você consegue entrar em aplicativos bancários das pessoas, muitas vezes as pessoas deixam as senhas desses aplicativos no próprio celular, autentificação de 2 fatores dentro do próprio celular, então o sujeito, se ele consegue quebrar a primeira camada, consegue entrar em conta bancária, e não é só a conta bancária que interessa, consegue entrar em aplicativo de lojas, consegue entrar em aplicativos de comida, então a gente vê que muitas vezes o prejuízo no celular vem de tudo que tem ali dentro, porque tem um mundo da pessoa ali dentro. Os últimos dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que no Brasil, quase 2 celulares são roubados ou furtados por minuto. Quase 1 milhão de ocorrências foram registradas em delegacias de todo o país em 2023. A estimativa por baixo é de 1 milhão de celulares roubados, furtados e roubados, na verdade, todo ano no Brasil. Então é um problema muito sério e, curiosamente, os estados ou localidades que mais roubam e furtam celulares, primeiro, Amazonas. A Amazônia tem quase o dobro do roubo e furto de celular de São Paulo, que é um lugar bastante preocupante, digamos assim. O Distrito Federal também é um estado que tem um alvo intensamente procurado pelos criminosos, no caso do celular do Distrito Federal. A gente tem uma forma de policiamento que é uma forma de policiamento que está longe de ser o adequado pela forma de patrulhamento que é feito. Esse furto de celular e o roubo de celular, ele acontece a pé, geralmente, ele acontece em motos, ele acontece em bicicletas, as viaturas elas têm mais dificuldade de seguir esse tipo de coisa. A polícia tenta colocar patrulhamento com moto, tenta colocar bicicletas, mas não dá conta. Ninguém está livre da ação criminosa. Sair de casa é temer, ser alvo de bandidos. Tiago deu poucos passos para fora de casa, com um cachorro para passear, e em segundos foi assaltado. Ele foi abordado por criminosos armados em motos. Nesse dia eu estava andando com meu cachorro numa rua e veio uma moto, parou no meio da rua, já com arma em punho. E me enquadrou. Eu pensei em jogar o celular na casa ali, né, da rua ali. Só que nesse momento que eu virei, veio uma outra moto, a contramão, e subiu na calçada, também com arma em punho. E aí eu fiquei sem reação, porque são 2 motos, né, com o assaltante, cada uma em uma moto, e me tiraram a aliança, me tiraram uma corrente de ouro, de pescoço, de pulso. E roubaram o meu boné também. E depois eu pedi o vídeo pro morador ali da rua. E esse vídeo mostrou que tinha uma outra moto ali, ela ia e voltava o cara. Então, na verdade, foram 3 motos. Eles estão numa quadrilha roubando. Agora não é mais 2 pessoas numa moto. Eles estão roubando em 2, só que cada um numa moto. E eu vi nitidamente a 3ª moto dando cobertura. Tanto que depois que terminou o assalto, eles pediram para levantar a blusa para ver se eu não estava armado. O jovem esteticista conta que foi tudo rápido e desesperador. Eu estava andando distraído com o meu cachorro. Meu cachorro já é idoso já, então ele está com um problema na pata, ele vai devagarzinho. E quando ele chegou, ele me abordou, ele parou no meio da rua, e que eu olhei, eu pensei, ai, já era. Na hora, assim, ele com a arma já era, assim, com a arma, apontando a arma. E aí me deu uma aflição, eu fiquei sem reação. Eu tomei um susto, né, ali com a arma,
Falei, e agora o que eu faço? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. No que eu olhei para casa para jogar, eu já vi a moto chegando, subiu na calçada. E já também com a arma. Perdeu. Ou seja, eu fiquei com medo de morrer. Ali, na hora, dá um branco, dá um desespero, um calafrio. E eu vi que a vida é por um fio ali. 2 pessoas armadas apontando arma para você, eu pensei que eu ia morrer mesmo. Além do prejuízo material, Thiago carrega um trauma que passou a tratar com terapia. O que fica, na verdade, é o trauma. Eu comprei um iPhone 15, acabei de comprar, tô pagando ainda. Você não pode ter mais as suas coisas, andar na rua por causa da segurança. E além de você ter o prejuízo, né, que foram mais de 20 mil reais de prejuízo, eu fiquei com esse trauma por meses. Graças a Deus que eu trabalho assim, na terapia, né? Isso, porque se a pessoa tem uma mente fraca, ela fica muito frustrada, né? E deprimida. Eu tive assim, eu estava programando uma reforma do quintal da minha casa e no meu celular havia todas as conversas com os empreiteiros, estava tudo lá, então atrapalhou a minha vida também. Porque eu tive que fazer tudo de novo, esses contatos, para buscar esses contatos. Então atrasa a minha vida, né? Atrasa a vida da pessoa. Porque o celular, hoje em dia, a gente tem tudo lá. Para se viver bem, sem medo, é preciso um cenário tranquilo, onde a população tenha confiança. A sociedade necessita de segurança, que é imprescindível para a saúde mental. Através do medo é que sai a ansiedade. Porque a gente tem medo de tudo, né? E com essa violência a gente fica com medo de tudo que está acontecendo. A gente tem medo de caminhar, tem medo de fazer, ir nas compras, tem medo de sair de carro à noite. O medo mexe com tudo, gerando ansiedade, né? Então essa ansiedade é a expectativa que a gente fica dentro da gente, o alerta, com medo de acontecer alguma coisa. Para a especialista, a violência urbana pode ter um impacto significativo na vida das pessoas, aumentando o risco de desenvolver transtornos mentais. A violência mexe com diversos pilares da nossa vida, né? Ela mexe primeiramente com o nosso emocional, né? A nossa parte psíquica, com nossos comportamentos, né? A violência, ela mexe com toda a estrutura do ser humano. Porque a pessoa que sofre uma violência muito grande, ela se retrai, ela entra em depressão, tá? Como que ela vai confiar na pessoa, né? Depois de sofrer traumas tão grandes. Para sair disso, ela vai ter que buscar uma ajuda de um especialista. Porque ela vai ficar tão sensível que ela acaba entrando numa depressão profunda. E se ela não tiver ajuda, não sai mais disso. A segurança pública permanece como desafio para os governos em 2025. O aumento da violência urbana nos grandes centros é uma pauta que preocupa. O povo pede socorro, mas sem prazo para ajuda. A sensação é de estar com as mãos atadas. Hoje eu me sinto bastante inseguro nas ruas de São Paulo. Acontece que principalmente pelo uso de celulares ou outros tipos de aparelhos que chamam a atenção das pessoas, né? Evito ao máximo andar com bolsa, né, uma bolsa mais alinhada. Geralmente eu ando com eco bag. Essa região da Paulista é uma região que eu frequento diariamente, então eu me sinto insegura aqui. O debate sobre segurança é cada vez mais acentuado diante da falta de atenção com o problema que assombra o Brasil e que tem raízes profundas. O que falta para melhorar a segurança pública no Brasil? Falta muito. Falta educação, falta melhorar a desigualdade social absurda,
Eu, na condição de professor de direitos humanos, falo que o maior violador de direitos humanos do mundo é o próprio Estado, que a maior desigualdade humana é a financeira. Tudo isso acarreta na saída da questão da insegurança pública. Do ponto de vista, a violência hoje ela é tão nociva quanto foi a inflação na década de 80 no Brasil. O nosso grande problema hoje é a violência urbana. O Brasil ocupa a 18ª posição de país mais violento entre as nações que disponibilizaram dados ao Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime nos últimos anos. Com 3% da população mundial, o Brasil responde por 10,1% dos 458 mil homicídios registrados em 119 países. O Brasil tem 2,8% da população do planeta, quase 3% da população do globo. Mas mais de 10% das mortes acontece aqui no Brasil. Então há uma escala desproporcional de mortes em relação à participação da população brasileira. E isso tem outras implicações também, porque nós sabemos que há uma concentração de mortes, principalmente em relação à população existente, no Nordeste, que é 2 vezes mais violento em termos de morte do que o Sudeste e Sul. Então, o painel que nós temos de violência é bastante desigual, bastante heterogêneo no país. Mas mesmo assim, é uma situação bastante grave. Claro, faz parte do pacote de outros indicadores que mostram a violência no país. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz dados alarmantes. Entre os 10 municípios mais violentos do país, 7 estão localizados na região Nordeste. De acordo com o documento que reúne dados oficiais compilados pelas polícias e governos estaduais, o município de Santana, no Amapá, lidera o ranking das cidades mais violentas do país, com 92,9 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O índice é mais do que 4 vezes maior que o nacional. E apesar da liderança amapaense, é a Bahia que mais se destaca na lista, com os municípios Camaçari, Jequié, Simões Filho, Feira de Santana, Juazeiro e Eunápolis na 10ª posição. O estado da Bahia realmente é um estado extremamente preocupante no contexto brasileiro, porque é um estado que tem muita história, né? Dentro do panorama de história do Brasil, mas ele tem uma quantidade de mortes, de letalidade absurda. Assim como tem a letalidade da polícia, é de uma intensidade também absurda. É um estado onde mais morrem pessoas, praticamente, vítimas de assassinatos, e também é um estado que mais morre pessoas nas mãos da polícia. É um aspecto curioso, inclusive, que é uma polícia que mata muito e prende pouco. Os indicadores mostram que a quantidade de presos pela população na Bahia é uma das mais baixas do Brasil. Na Bahia não tem problema de vaga para preso, tem uma vaga para cada preso. A polícia mata muito e prende pouco. A polícia que prende pouco, provavelmente ela está desatenta ao seu trabalho de prevenção. E quando o problema acaba acontecendo, ela usa do expediente de muita força. Mas o que é estranho, de maneira geral, para os analistas, é que há cerca de 20 anos a Bahia está em mãos de governos progressistas. O governo do PT, né? Já está no seu 3º governador, já tiveram 2 governadores com 8 anos cada um. E nós percebemos que mesmo assim as teses que normalmente os partidos progressistas adotam, de fazer um investimento social para redução da desigualdade como um fator de contenção da violência, fracassaram. De maneira geral, os estados do Nordeste são estados com governos progressistas. E eles descuidam muito da polícia porque querem fazer um investimento social achando que isso vai fazer uma contenção da violência. E não é verdade. A contenção da violência precisa de um foco especial para a violência em si. Não vai ser beneficiado por uma grande e competente ação social, que também acaba não acontecendo. O crescimento e fragmentação do crime organizado são algumas explicações para a violência no Nordeste.
Os problemas do Nordeste, ele tem um problema muito grave, que é uma questão de degradação social ainda maior por conta de questões econômicas, questões de gestão muito ruim, de questões públicas, e você tem também uma migração das facções criminosas para essas regiões. Enquanto São Paulo tem uma única facção criminosa, o Nordeste ele tem várias facções. Você pega um estado como a Bahia, tem mais de 10 facções criminosas atuando ali, o que gera uma guerra e um conflito muito grande. E uma gestão de segurança pública horrível.